Os dias têm passado e eu não sei se você tem o que comemorar ou não. Mas hoje nós podemos comemorar o domingo de Páscoa e eu quero conversar com você nessa manhã sobre a Páscoa. E nós vamos ler o texto que se encontra em Números capítulo 9, o versículo 5. Números capítulo 9, o versículo 5, que diz assim: Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. E como Deus, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. E esse cuidado é completo. Cuida da nossa vida física, cuida da nossa vida espiritual. E agora nós temos a oportunidade de podermos meditar na Tua Palavra. E pedimos que o Senhor esteja abrindo nosso coração, a nossa mente para essas verdades. Nos dê, ó Deus, toda a instrução que nós precisamos para podermos compreender a palavra do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os dias eles têm passado e nós ficamos analisando as notícias que nós temos ouvido. Algumas notícias boas que nos alegram e outras notícias que não são tão boas. As notícias que nos trazem uma perspectiva melhor do que está acontecendo, nos faz celebrar, nos faz regozijar. E é importante quando nós olhamos para o que nós podemos celebrar. E hoje nós podemos celebrar a Páscoa, e eu quero que você fique bem esclarecido sobre esse assunto. E nós vamos ter um esclarecimento maior quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12. Aqui vai deixar bem claro o que significava, o que celebravam na Páscoa. Êxodo capítulo 12, ele nos mostra que o povo de Israel estava escravo no Egito e o povo de Deus, naquele sofrimento, eles clamaram a Deus, pediram socorro, pediram a intervenção de Deus e Deus os ouviu e providenciou o libertador, que foi Moisés. E ele foi até a terra do Egito e ali foi usado pelo próprio Deus com algumas pragas, as quais se apresentavam à medida que Faraó não dava a liberdade ao povo de Israel de voltar para a sua terra, a terra prometida, a terra de Canaã. Mas quando nós olhamos para o capítulo 12 de Êxodo, e o texto nos fala sobre a instituição da Páscoa, aqui nós ficamos bem esclarecidos o que realmente foi a Páscoa. E nós vamos conversar sobre Páscoa. Primeiramente, eu quero que você entenda que a Páscoa celebrava a salvação de muitas famílias da morte. Deus ele tinha mostrado que, devido ao que estava acontecendo no Egito, e avisando de uma forma bem clara, através daquilo que ele estava permitindo acontecer, e mesmo diante de um poder inigualável, incomparável, Faraó ele se mantinha com o coração endurecido. E ali foi necessário a última praga, e a última praga era a morte do primogênito de uma família de animais. E para que isso não acontecesse nas famílias do povo de Israel, foi necessário que Deus providenciasse a salvação de dessas famílias, que seria o primogênito, através
de um sinal que estaria ali nas portas da casa do povo de Israel. E precisamos entender que a salvação, ela custou o sangue. O povo de Israel, eles tiveram que sacrificar, tiveram que matar um dos seus cordeiros, um cordeiro perfeito, um cordeiro bom, e daquele cordeiro, o sangue que eles escolhiam, eles passaram nos umbrais das portas, e ali estava a marca da qual aquela família seria impedida de ter o seu primogênito morto. Eu gostaria que você entendesse que a salvação, ela teve um preço, e o preço foi uma vida, a vida de um animal. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, e hoje podendo comemorar a Páscoa, nós vamos lembrar que a salvação não simplesmente da morte de um primogênito de uma família, mas a salvação para a vida eterna, ela custou o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto na cruz, depois foi sepultado, e Deus o fez ressuscitar dos mortos. E assim nós precisamos entender que a celebração da Páscoa, ela significa a salvação de muitas famílias da morte. Eu não sei como tem sido o dia a dia na sua casa, na sua família, mas eu quero te dizer que a sua família precisa de salvação. Se você ainda não conhece Jesus Cristo e o tem como seu Senhor e Salvador, a sua família precisa de salvação. E Deus já planejou e já executou esse plano, o qual, uma vez que você entende, pode sim salvar a sua família, não simplesmente de uma morte aqui na terra, mas salvá-lo de uma morte eterna. Mas eu gostaria também que você pudesse observar que a Páscoa celebrava a libertação da escravidão. A Páscoa celebrava a libertação da escravidão. O povo de Israel, enquanto estava no Egito, eles não tinham a liberdade de escolher o que eles queriam fazer. A única opção que eles tinham era obedecer, fazer aquilo que mandavam, e assim eles realizavam. Não tinham a liberdade de escolher o que fazer, onde ir, mas eles estavam escravos. A vontade deles era fazer a vontade do seu Senhor. E justamente nessa condição de escravidão é que nós observamos que Deus vai providenciar a libertação daquela escravidão. E esse momento foi tão alegre, esse momento foi tão importante na vida do povo de Israel, que depois eles poderiam lembrar de tudo aquilo que havia acontecido celebrando a Páscoa. E nós vamos tomar conhecimento que a Páscoa eles deveriam comer uma carne assada, não era cozida, porque poderia demorar mais. E eles tinham pressa de ir embora da terra do Egito. Mas eles também deveriam comemorar a Páscoa com um pão sem fermento. O pão sem fermento, ele era um pão mais pesado e não era um pão tão agradável. Mostrava que o tempo que eles estiveram no Egito não tinha sido um tempo agradável, não tinha sido um tempo tão bom. E aquilo era um peso para eles. E agora, quando eles comiam do pão sem fermento, eles podiam lembrar desse tempo que não foi bom, desse tempo que não foi agradável. Mas eles também comemoravam a Páscoa comendo de algumas ervas amargas. Isso também mostrava que aquele tempo em que eles tinham passado no Egito tinha sido um tempo amargo. Era um tempo em que o sabor não era gostoso, não era bom, era amargo. Assim mostrando as dificuldades, mostrando o sofrimento que eles haviam enfrentado enquanto estavam no Egito. Aqui é importante nós pararmos e observarmos, e você pode estar dizendo que você já experimenta uma liberdade, que você não vive na escravidão. Eu quero te dizer que nós não vivemos uma escravidão como o povo de Israel viveu.
Mas de repente você está escravo de um vício e Deus em Cristo Jesus pode te libertar. De repente você ainda continua escravo de uma raiva de alguém, e Deus em Jesus Cristo pode te libertar dessa raiva. De repente você vive aí escravo pelo sentimento de uma vingança, e Deus pode, em Cristo Jesus, pode te libertar dessa escravidão que é esse sentimento de vingança. E aqui nós precisamos parar e entender que em Cristo Jesus nós nos tornamos livres. Deus em Cristo Jesus nos liberta de todo pecado. Deus em Cristo Jesus nos liberta de toda culpa. E você não precisa ficar escravizado à sua raiva, você não precisa ficar escravizado ao seu sentimento de vingança, você não precisa ficar escravizado à falta de perdão. Em Cristo Jesus você foi perdoado e você é livre para louvar, para bendizer, para exaltar, para glorificar o nome de Deus. Mas eu queria que você também pudesse observar que a Páscoa celebrava a proteção do julgamento. O povo, enquanto estava ali no Egito, eles conviveram com os egípcios. O povo de Israel estava no Egito convivendo com os egípcios. Um povo que conhecia a Deus estava vivendo com um povo que servia deuses estranhos. E esse povo, muitas vezes, eles faziam gracejos com o nome de Deus. Esse povo, muitas vezes, eles duvidavam do poder de Deus. E Deus em nenhum momento aceitou com que o seu nome fosse motivo de zombaria. Deus em nenhum momento aceitou que ele fosse trocado por outros deuses. E diante dessa situação, Deus estabelece um julgamento. Deus iria enviar o anjo da morte, e aquelas pessoas as quais não tivessem o sangue nos umbrais de suas portas, o primogênito da sua família iria morrer. Seria uma noite muito triste, seria uma noite em que o julgamento de Deus estaria acontecendo. E o povo de Israel agora tinha a proteção do julgamento de Deus, porque eles tinham passado o sangue do Cordeiro nos portais das suas casas. O anjo da morte iria passar, iria ver o sinal, a marca naqueles portais, e ali Deus estaria protegendo aquela família de ter um ente querido morto, primogênito. E quando nós olhamos e observamos que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus é um Deus justo. Deus não vai aceitar que fiquem brincando com o seu nome. Deus não vai aceitar com que o troque por um outro Deus. E pode ser que você esteja pensando e esteja falando com você mesmo: você está falando da minha religião? Não estou falando da sua religião. Estou falando de um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que lhe dá a oportunidade de voltar-se para Ele e ter a proteção dEle no julgamento final. Vamos parar e vamos refletir que todos nós iremos comparecer ao tribunal de Deus. E uma vez que nós comparecermos diante do tribunal de Deus, todos nós vamos prestar contas dos nossos atos. E ali não haverá mais tempo de pedir a proteção de Deus daquele julgamento. O julgamento já está acontecendo. O tempo de você recorrer à misericórdia de Deus, clamar pela misericórdia de Deus, é agora. Não pode deixar para depois.
E hoje, quando nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, eu gostaria que você pudesse entender que esse Jesus Cristo é o nosso advogado, junto do juiz de toda a terra, que é Deus. Recorra a Ele, peça pela misericórdia dEle, peça que Ele esteja fazendo justiça por você, peça que Ele esteja intercedendo por você junto do próprio Pai. Eu gostaria que você pudesse entender essas verdades. E de repente você acha que tudo está muito ruim, mas ainda nós temos o que lembrar e que traz muita alegria ao nosso coração. Saber que na Páscoa nós podemos celebrar a proteção do julgamento. O julgamento não vai ser feito por pessoas. Se hoje você vê pessoas julgando umas e outras, estão fazendo aquilo que é errado. O julgamento pertence a Deus, porque é um julgamento justo, é um julgamento com misericórdia, é um julgamento com amor. Mas isso não faz com que Deus venha aceitar, com que o seu nome seja debochado. Deus não vai aceitar com que ele seja trocado por outros deuses. Deus é digno de receber de você o seu louvor, a sua adoração, a sua oração e a sua gratidão. Nós podemos observar que nenhuma ciência da saúde, por mais técnica e evoluída que seja, pode evitar o sofrimento. O povo de Israel, eles enfrentaram um sofrimento por um longo tempo, enquanto eram escravos no Egito. Mas esse povo, eles conheciam Deus e sabia que Deus não havia esquecido deles, e por isso eles clamaram a Deus, pediram o socorro de Deus, e Deus os ouviu. Eu não sei o que você tem passado, e o menos importante é eu saber, mas é Deus saber. E Deus sabe se você tem enfrentado momentos de sofrimento ou não. E o importante em toda essa situação é você poder lembrar que tem Deus, um Deus que existe, um Deus que é presente, um Deus que ouve, e você pode pedir e clamar pelo socorro dele. Você não precisa enfrentar um sofrimento sozinho. Você não precisa de enfrentar um sofrimento simplesmente lutando com as suas próprias forças. Você, mesmo não escolhendo o sofrimento, mas você pode escolher quem estará do seu lado, quem será o seu ajudador. E a melhor opção que você tem é: escolha Deus como seu ajudador. Busque o refúgio em Deus. Peça a ajuda de Deus, porque Ele pode te socorrer. E que Deus esteja abençoando o seu dia, que você tenha um dia de muita paz, de muita alegria, e que Deus esteja presente na sua vida e no seu lar. Nós vamos orar. Bondoso Deus, nós te louvamos, porque hoje nós podemos celebrar a Páscoa. E obrigado, ó Deus, porque nós podemos celebrar lembrando do teu grande amor em favor de cada um de nós, ao enviar o teu único Filho, Jesus Cristo, para que nele nós pudéssemos ter a salvação para a vida eterna. Ó Deus, neste momento eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Ó Deus, alguma dessas pessoas ainda não foram salvas em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, esteja sendo misericordioso, bondoso para com elas, e esteja, ó Deus, tocando em seus corações, para que possam, Deus, ter o desejo de encontrar com Jesus Cristo e nele ter a salvação para a vida eterna. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre faz o melhor para nós. E por isso, ó Deus, nós entendemos
que o melhor que o Senhor fez em nosso favor foi nos dar a salvação para a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez, que não se resume tão somente aos limites dessa terra, mas, ó Deus, nos faz alcançar os céus e ali, ó Deus, termos a vida eterna. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.